Olá, gente. Então, vamos voltar nos nossos painéis. A gente vai falar agora de futuro do trabalho. As empresas estão preparadas? Bom, esse é o tema da vez, né? Um deles. E a gente vai contar aqui para falar com a gente com a Roberta Serafim. A Roberta é diretora de Gestão e Cultura da Via, entre outros. Bem-vindo, Roberta. Vem aqui. Marcelo Nóbrega. Marcelo tem uma carreira enorme aí dentro de RHs, multinacionais, é investidor, conselheiro de HR Techs, entre outros. Bem-vindo, prazer falar com vocês. Agora, se apresentem direito, eu fui só no superficial. Bom, primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui, né? Sou Roberta Serafim. Sou aí, 10 anos e meio de Falcone. Foram 10 anos e meio de Falcone e depois passei para uma outra empresa chamada Copagaz e agora estou à frente aí das áreas de cultura organizacional e modelo de gestão da Via, num desafio totalmente novo, diferente, porque somos 45 mil colaboradores, falando de cultura e modelo de gestão nesse mundo que a gente está vivendo agora, no varejo. Nossa, o Molina falaria baita desafio. É um baita desafio, com certeza absoluta. Muito bom. Você, Marcelo? Joia, legal, Juliana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, o pessoal que está aqui também, prazer estar junto com vocês. Eu tenho 10 anos como analista de sistemas em bancos, depois 20 anos em recursos humanos. No meio do caminho eu trabalhei com finanças, com compras e contratações, com saúde, segurança e meio ambiente também, em vários setores de atividade diferentes, além de bancos, petróleo e gás, aviação, alimentação e bens de consumo. E de 2018 para cá eu me tornei investidor, conselheiro e mentor de startups de recursos humanos, que é a convergência dos meus dois mundos, a minha atuação como analista de sistemas, depois em recursos humanos, e trabalho também com a Falcone nas soluções de gente. E mais outras coisinhas. Mais um monte de coisa. Ótimo. Bom, então vamos começar. E, Marcelo, vamos falar sobre operar remoto, híbrido, distribuído. Quando a gente fala de futuro do trabalho, e nós vamos aprofundar um pouco mais aqui, vai bem além disto, né? Bem além do... talvez esse seja um dos impactos, das mudanças de modelo de trabalho, da vinda da tecnologia, não é isso? A gente começa falando disso. Quais são os desafios de operar esses novos modelos? Marcelo, a Roberta, fiquem à vontade. Tá, bom, que bom que você colocou que esse é apenas um dos desafios que surgem para a gente, Porque várias tendências, várias transformações que estavam acontecendo no mundo foram super aceleradas agora e tem tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então, essa coisa do híbrido remoto, presencial, minha opinião é que cada segmento de atividade, cada estratégia de negócio, cada empresa, cada cultura corporativa, cada equipe vai encontrar a sua solução. Não tem uma solução só. O Márcio Freud usou o termo lá, one size fits all. Isso no passado talvez funcionasse, agora não. Então, infelizmente, a maioria das conversas que a gente escuta sobre esse tema são bem superficiais. São como é que a gente... quantos dias em casa, quantos dias no escritório? E não é por aí. Não é por aí mesmo. No passado, a gente precisava ir para o campo para plantar. E o dono daquela área, daquela terra, nos dava os equipamentos, as sementes, a gente trabalhava, então estava tudo lá. Depois, nas oficinas, a gente ia, ali tinha o tear, tinha o martelo, tinha o tecelão, tinha que trabalhar naquele lugar. Depois a gente foi para os escritórios. Aí a gente tinha, na minha época, pelo menos, equipamento de fax, computadores, mesa, telefone, os outros nossos colegas, e os recursos todos ali. Hoje em dia, a gente trabalha de casa, não é? Com laptop, com smartphone, então eu não preciso mais me dirigir a um escritório onde estavam os equipamentos, ferramentas, recursos que eu precisava para ser produtivo. Então, hoje, o trabalho é home-centric, centrado na sua casa, no seu lar, no seu espaço de trabalho, em você. Eu não preciso mais sair de casa para ser produtivo. Então, a gente tem que pensar esse modelo híbrido, escritórios, a partir dessa perspectiva. Então, o que eu não tenho em casa e que a empresa vai, então, me fornecer para que eu saia de casa? Por que eu tenho que sair de casa? Porque há coisas que eu não vou fazer em casa, do tipo receber clientes. Fazer uma reunião com 20 pessoas de brainstorming, não cabe dentro da minha casa.
Então, o espaço do escritório vai fornecer isso para a gente. Então, o trabalho muda, a nossa relação com o trabalho também muda. Então, o que vai ser híbrido, remoto, presencial, distribuído, etc., eu não sei. Eu acho que cada organização, cada equipe vai encontrar o seu modelo. Eu acho que essa é a grande disrupção que a gente precisa fazer nesse momento, que é parar de discutir no nível da superficialidade, como você está falando, né, e parar de olhar para o que é necessário um dia, 2 dias, qual que é a quantidade de dias que eu preciso estar no escritório, mas olhar para o propósito do escritório, o que ele significa. O que significa, né, quando a gente fala dos valores? A gente está falando aqui, várias pessoas, né, dos painéis anteriores falaram bastante da colaboração. Então, como que a gente transforma o escritório nesse espaço de colaboração? A gente tem a casa também como espaço de colaboração e como a gente enxerga o propósito desses ambientes. O que me faz estar naquele lugar? O que me faz estar em um lugar ou estar em outro? Porque senão vai virar obrigação. Senão vai virar aquela obrigação de eu tenho que ir ao escritório porque hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia de estar lá porque está marcado, está agendado, hoje é o meu dia de estar no escritório. Mas como que, eu concordo plenamente, como que a gente começa a aprofundar essa discussão? Porque eu acho que, no primeiro momento, a gente não estava nem preparado para falar de trabalhar de casa. Né? Vou colocar com o exemplo do varejo. Imagina a gente no varejo com mais de 1.400 lojas, né? Havia hoje, né, Dona das Casas Bahia, do Ponto, então mais de 1.400 lojas, 45 mil colaboradores, dos quais mais de 30 mil no campo, né, são vendedores, e imagina que você falar que ia trabalhar de casa. Não existia essa possibilidade. E de uma sexta para um sábado, a gente viu todas as nossas lojas fechadas e a gente teve que trabalhar de casa. Então, acho que o primeiro momento foi esse. Então, a gente já viu que dá certo, já viu que funciona. Acho que o ponto é como agora a gente não volta atrás. Como a gente agora não regride nessa evolução do valor, do propósito do trabalho e traz para essa discussão um pouco mais aprofundada, porque hoje as discussões estão nesse. Você está fazendo benchmark para saber como que está tal empresa, quantos dias a empresa está trabalhando de casa e quantos dias ela está no escritório? Porque esse é o benchmark atual. Né? E como que a gente está realmente aprofundando a discussão. E não tem benchmark, né? Com quem que você vai fazer benchmark? E não tem. Ninguém sabe a resposta ainda. E é engraçado. Tá difícil, né? E é engraçado, porque nos benchmarks que são feitos, a gente, né, nos grupos, pergunta quantos dias você vai voltar? Quantos dias? Por quê? Porque o problema está na retenção do colaborador. Né? Eu não posso voltar mais dias do que o outro, porque senão o colaborador vai para aquele outro lugar, né? Porque qual que é o propósito? O que faz ele se deslocar hoje? O que faz ele estar no escritório? Então, acho que é isso. Como que a gente aprofunda essa discussão e não volta atrás? Tem outras coisas bizarras nessa conversa também, né? Hoje é o meu dia, como você colocou, né? Como assim? Qual é o meu dia? Segunda, quarta, quinta, sábado, domingo? Não, e se sua equipe está toda remoto, né? E sua equipe está toda remoto, aí é seu dia de sentar na baia? Dia útil? Por que dia útil? Sábado e domingo são inúteis, né? Eu concordo. E trabalhar de 9 às 5, 9 às 6, por que não? Tem gente que gosta de trabalhar de manhã cedo, tem gente que gosta de trabalhar à noite, de madrugada. Então, também, o horário, né, comercial também não funciona. Né? Eu gosto de trabalhar de manhã cedo. No finalzinho da tarde, eu já sou um lixo, assim, já não está legal. Por que não eu trabalhar às 7 horas da manhã e parar por volta das 3 da tarde e cuidar da minha vida? E as outras pessoas terem liberdade para também trabalhar no horário que elas se sintam mais produtivas. Mas isso vai conversar bastante com aquela outra parte que você disse, Marcelo, que é vamos ter que nos adequar às personas, né? Porque eu vou ter a equipe de vendas, por exemplo, que ela vai ter um determinado modo de trabalho, um modelo de trabalho. Eu vou ter outra parte da equipe, que é um back-office, que ela vai ter outro modo de trabalho. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é para não colocar todo mundo no mesmo plano. Não colocar todos os colaboradores no mesmo plano. Porque a gente falou bastante aqui hoje, né, ouvi bastante aqui hoje sobre a personalização do cliente. E a gente fala isso o tempo inteiro. Vamos usar os dados, como o Ricardo falou, para gerar intimidade com o cliente. Agora, como que eu vou usar os dados para gerar intimidade com o colaborador e entender quais são os formatos de trabalho que realmente vão trazer a máxima produtividade? Porque o que eu estou falando no final do dia? Né, como que eu crio um ambiente de trabalho. Como que eu preparo a minha empresa para ter o máximo, para explorar o máximo potencial daquele colaborador no ambiente onde ele tem a máxima satisfação? Então, se eu não olhar para a personalização também do meu colaborador, se eu não começar a criar essas personas também do meu colaborador, corre o risco da gente colocar todo mundo na mesma página, falar que todo mundo é igual, e aí eu vou ter todos os desdobramentos que a gente já vê acontecer hoje em dia, né? Perfeito. E felicidade tem a ver com produtividade, né?
Então, um ambiente feliz, aí cultura é amplo, né, Marcelo? É bem amplo. E se a gente for pensar um pouco, vamos voltar para a prática, mas uma filosofia do assunto que você levantou a bola lá no início, quando você fala da era, né, o início da era industrial, onde estão os meios de produção, né? E aí, respeitando o ponto que a Roberta falou sobre depende das pessoas, né? Mas naquele momento o meio de produção, como você colocou, estava sempre no escritório, e hoje não mais. Agora, o horário comercial que a gente tem que respeitar, ele também foi criado baseado no princípio da Revolução Industrial, do tempo industrial, né? Onde você tem horário que todo mundo produz em série, agora todo mundo para e agora todo mundo volta, né? Então, a gente acorda a tal hora, almoça meio-dia. Então, eu tenho a impressão que daqui a um tempo esse horário comercial, acho que vai demorar, ainda demora, mas com os ativos em nuvens, né? Eu acho que o futuro vai romper com isso também. Esse negócio do horário comercial, pois é. Por que os bancos fecham às 18 horas? Eu quero ir no banco à noite, por que eu não posso? Bom, hoje em dia a gente pode, né? Mas a oficina de automóveis, ela fecha às 18 horas. Às 18 horas eu não cheguei nem em casa ainda. Não consigo levar meu carro na oficina. Então, esse conceito eu acho que também, sim, já está um pouco nublado, né? Dessas fronteiras todas, mas acho que tem oportunidade aí para mudar muito também. É o conceito, né, de tempo útil. Né? O que é o meu tempo útil? E aí a gente não consegue, com essas separações, a gente não consegue falar do work-life integration, como a gente falou aqui mais cedo. A gente fala do work-life balance, e eu vou falar do meu tempo útil, que é o tempo do trabalho, e o tempo que você está fora do trabalho. O que acontece? Como que eu faço, literalmente, essa integração para trazer a questão da felicidade, que vai gerar produtividade, que vai gerar um maior resultado? Né? Porque também, como a Virginie, desculpa o nome correto, como a Virginie comentou, eu também não sou da área de recursos humanos, né, e estou sempre preocupada com relação a qual a produtividade relacionada ao resultado do negócio. Como que a gente olha para essas duas coisas o tempo inteiro. Então, qual que é esse modelo de operar? Qual que é o modelo que nós vamos nos organizar para que a gente consiga ter essa máxima produtividade nesse ambiente de trabalho? E a gente estava numa discussão há pouco tempo que a gente fala, né, a gente tem que medir o LTV, né, o Lifetime Value do nosso cliente. E agora a gente já está começando a estudar outro conceito, como eu vou medir o Lifetime Value do meu colaborador. E a gente falava muito, né, que a gente tinha aquele gráfico que o colaborador chegou no seu potencial máximo e está tudo normal, está tudo bem, porque ele é natural que ele comece a cair a sua produtividade e ele tem um ciclo de vida útil. Isso não cabe mais. Né? E a gente está estudando agora como que o colaborador ele chega no seu potencial máximo e a gente, como organização, dá aquele empurrão, né? ou provoca mudanças que vão levar esse colaborador a melhorar ainda mais a sua produtividade. Então, a gente não pode normalizar que, tá ok, o colaborador chegou no seu máximo, a gente vai começar agora, o resultado vai começar a cair mesmo. Não, como que a gente se renova enquanto empresa para ter essa máxima produtividade? E aí eu começo a conversar, né? Como que eu olho para o meu ambiente de trabalho, esse modelo híbrido, esse modelo... Quantos de nós não estamos sofrendo com turnover? Né? E a gente vai ver, o turnover é porque é o modelo de trabalho. Quantos de nós não estamos olhando para as pesquisas de... tanto de desligamento, quanto a pesquisa também, quando o colaborador não aceita uma vaga, né, não quer continuar no processo, então é por causa do modelo de trabalho, né, por causa do modelo que não é híbrido, ou porque do modelo que é híbrido demais. Então, assim, como que a gente começa a olhar para esses dados e traz a geração do propósito ali para o colaborador, né, e formata o nosso ambiente de trabalho para essa produtividade. Eu acho que é uma inversão. A gente tinha o ambiente de trabalho como fim, e não, o ambiente de trabalho é um meio que vai me gerar maior produtividade no final do dia. Deixa eu dar uma referência. Esse ano agora, 2022, né, 30 anos do primeiro estudo que mostrou a correlação positiva entre felicidade no trabalho ou modelo de gestão de capital humano e resultado das empresas. O nome do autor é Arthur, e em Mini Siderurgias nos Estados Unidos, esse estudo foi publicado em 1992. E a gente hoje ainda continua falando sobre se faz ou não faz diferença uma boa gestão de pessoas nas organizações. Não, impressionante. E me fala uma coisa, a gente está falando de descobrir o melhor modelo, né?
Será que cada líder não deveria definir o melhor modelo, né? A gente falou de flexibilidade, autonomia. Você falou aqui sobre as personas, né? O que é a empresa definir o melhor modelo, né? Porque se a empresa tem várias personas, o que é esse CNPJ, né? É o head de gente, é o CEO, porque se a gente tem várias personas e a gente tem verticais diferentes, squads diferentes, a gente sabe que em determinados momentos, para inovar, a gente precisa estar junto, mesmo porque a tecnologia ainda não nos dá o 3D, né? Tem alguns sentidos que a gente ainda não tem. Então, por que não cada liderança definir o seu modelo, encontrar a sua forma de fazer? O que vocês pensam sobre essa flexibilidade e autonomia? O Marcelo está assim para mim, ó. Pergunta para ela. Não, mas vamos lá. Eu acho que esse é o mundo que a gente quer chegar. Tá, Ju? Acho que isso é o que a gente quer. A gente tem que ter essa ambição de chegar num modelo onde a empresa tenha maturidade para estabelecer isso. Eu, particularmente, eu gosto das coisas que são disruptivas, que a gente porque aí vem a inovação, mas para algumas coisas eu sou um pouco mais cautelosa, né? Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de gente, e a gente tem que ter um certo cuidado. Também, se a gente tem lá, né, hoje um valor do erro, que o erro é permitido e que é ali que a gente aprende, mas a gente tem um pouco de cuidado com que erro com pessoas a gente vai cometer. Então, eu acho que essa é uma ambição nossa, das organizações como um todo, chegar nesse momento em que o líder faça junto com o time, claro. Junto com o time, mas o que eu acho hoje é que a gente não tem as lideranças preparadas para isso ainda. Eu acho que a gente está no momento ainda de desenvolvimento de lideranças para esse novo modelo. E aí eu estava estudando há pouco tempo, né? Tenho estudado muito, na realidade, essa questão das gerações, dos choques geracionais aí. E aí a gente vê, né, qual o percentual de líderes que a gente tem numa determinada geração, e é como a gente tem os líderes com gerações tão diferentes os times com gerações tão diferentes desses líderes. E o choque e os conflitos que isso está gerando. Ontem mesmo eu estava numa reunião com um professor dos Estados Unidos, ele mostrou para a gente uma tela, eu não vou lembrar todos os números agora, mas ele mostrou uma tela muito interessante, onde ele correlacionava as gerações, né, colocava todas as gerações e todos os motivadores dessas gerações. E era clara ali para a gente a diferença entre a geração, onde a maioria dos líderes se encontra, que valoriza o olho no olho, que às vezes a gente pode interpretar como comando e controle, né? Que valoriza o olho no olho, que valoriza aquela estabilidade, aquele ambiente mais estável, e onde você vê a nova geração valorizando a autonomia, valorizando a questão do propósito e valorizando a questão da diversidade muito mais do que as lideranças. Então, acho que a gente tem um caminho agora, Ju. Acho que a gente tem um caminho para percorrer de desenvolver essas lideranças para que a gente chegue nesse momento. Eu tenho receio. Se a gente virar a chave agora e falar que cada líder vai decidir o seu, eu vou ter líder que vai decidir pelo que ele carrega de histórico, pelo que ele está olhando para o retrovisor e falar, o que me trouxe até aqui, o time que me trouxe até aqui é o presencial todo dia, né? Então, é estar no escritório todo dia, é o comando e controle, é fazer o plano de ação para a minha equipe. Então, o líder vai olhar para o retrovisor e vai fazer isso com o seu time. Enquanto eu tenho outro, às vezes, mais disruptivo, ou que já está estudando esses pontos e vai mudar completamente. Aí eu gero choque entre os times. Porque por que o líder fulano de tal faz isso e o outro líder não faz? Então, esse cuidado de desenvolver as lideranças é onde a gente está nesse momento. E excelente bola levantada. E se a gente consegue, eu concordo com você 100%, se a gente consegue desenvolver essa liderança, tem uma coisa que parece simples e é complexa, né? Para discutir junto com o time o modelo que vai gerar mais valor, a gente está dando um passo enorme para o aprendizado, né? Em ambos, né? Porque também a geração que está aí, ela tem algumas habilidades que vão se somar, né? O movimento de pêndulo é sempre perigoso, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Sempre e ao longo da vida do mundo sempre existiu, as gerações sempre coexistiram, né? Isso não é novo, né? Talvez o novo é a velocidade que elas estão tendo que aprender a trabalhar juntas. Talvez seja esse o novo. E aí, como desenvolver essas lideranças? E vou falar mais um ponto. Como é que acontece
imagina o seguinte, até pouco tempo, a posição de liderança, né, que é essa posição que, no final do dia, responde por, ela tinha ali uma mesa, uma cadeira, um lugar, né, um cafezinho especial, né, às vezes até a pessoa que servia a saladinha ali, de fruta, tal. E aí eu entro num ambiente onde isso não existe, esses símbolos de, eu vou chamar de poder, né? Eles passam a não existir. E o que é poder, né? Eu acho que os outros painéis a gente tem uma leve ideia do que pode ser poder, né? Eu queria ouvir você sobre isso. Bom, para continuar falando de coisas bizarras do mundo corporativo, né? Então, vou trazer 2 exemplos da minha convivência com pares de diretoria, e são 2 indivíduos diferentes, felizmente, né? As 2 histórias não são do mesmo, mas um que exigia ter uma mesa com tampo de mármore no escritório dele. E a sala do escritório dele permanecia fechada a maior parte do tempo do dia, então não sei nem por que ele queria aquela mesa de mármore se ninguém via, né? Se ele não recebia ninguém na sala para conversar com ele. E outro é que queria ter uma vaga no estacionamento demarcada com o nome dele. A minha sugestão aos 2, em momentos bem diferentes, foi, pega o cartão corporativo, vai lá e compra a tua mesa. E para o cara da vaga eu falei, vai lá e compra tinta, escolhe o lugar que você quiser e marca a tua vaga. Quem está te segurando, né? Bom, eu não comprei nem a mesa, nem marquei a vaga, acho que é óbvio, né? Continuei trabalhando na empresa durante mais um tempo também, não provoquei a minha demissão por conta disso, mas são situações assim, são figuras de status que tem aí, né? Mas para mim a pirâmide mudou, a pirâmide se inverteu. Em outros momentos da minha vida corporativa, eu também lá aprovando num sistema financeiro contas dos meus gerentes, né? Que eles tinham feito de compras, contratação de serviço, ou qualquer coisa, e eu sento lá na frente do computador e fico dando enter, aprovando aquelas contas. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui para mim é trabalho de estagiário, não de diretor. Meus gerentes executivos têm alçada para tomar aquelas decisões, tomaram e ótimo. Está aprovado, por default, pela cadeira que eles ocupam, né? Mas acontece que a gente foi treinado para fazer as coisas de outra maneira, desde a escola. E a gente precisa se desprender disso. Aí é que está a dificuldade. E ninguém nos mostra o caminho, e ninguém nos mostra o que é esse novo, o que é essa maneira diferente de se trabalhar. E daí a dificuldade. Então eu quero falar um pouco mais das escolas e tal, mas eu falo daqui a pouquinho. Mas acho que a gente tem uma oportunidade. A gente estava falando mais cedo dos dados, né? E por isso que eu acho que o mais importante hoje é o People Analytics mesmo, né, trabalhado de forma correta, porque dado a gente tem um monte, né? Agora, como que a gente vai transformar aquilo ali numa informação que gera e agrega valor? Né? Eu acho que algumas coisas chocam, porque só falar que precisa mudar, a gente já está falando há muito tempo, várias coisas, mas como que a gente mostra também para essa liderança, que talvez é aqui, porque a gente está falando aqui, né, vem de baixo para cima essa cultura agora, né? Muitas coisas vão nos provocar de baixo para cima, mas para ela acontecer de fato, a liderança tem que querer. Porque senão vai ficar uma coisa, a gente vai falar uma coisa e vai fazer outra, né? Então, aquela frase, né, que o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala, né? Que essa frase para mim ela é quase um mantra, né? Então, se a gente não tiver a liderança comprada com todas essas mudanças, com esse futuro do trabalho aí, também não vai adiantar. Então, como que a gente usa os fatos e dados também para mostrar para essa liderança que o caminho não está certo? Para mostrar para essa liderança que o que te trouxe até aqui, beleza, você está olhando para o retrovisor, te trouxe até aqui, mas que o que está colocado hoje com os fatos ali, com os dados ali, vai te levar mais, sabe, dois quarteirões, e você não vai conseguir andar muito para frente. Então, vai te levar mais 2 quarteirões para frente. Então, eu falo, né, que as áreas de cultura organizacional das empresas, muito mais do que a gente ficar, às vezes, criando os rituais, porque os rituais são importantes e fazem parte da cultura, sim, mas como que a gente também tira essa liderança que vai fazer acontecer da zona de conforto? Como que a gente tira essa liderança mostrando os fatos e dados para ela da zona de conforto? Coloca discussões na mesa que vão ser desconfortáveis para aquele grupo, mas que são extremamente importantes. Seja no viés da diversidade, né? Eu falo que a gente vem num processo lá na Via, desde 2019, que é o processo de turnaround, você olha para uma via, a gente fez uma retrospectiva essa semana, olha para uma via de 5 anos, de 2 anos atrás, que você tinha
uma diversidade, você sempre teve, né, 62% de líderes novos nesse momento de turnaround. Então, 62% da liderança foi trocada. E aí você olha, né, que tinha uma sala que tomava a decisão, e que você olha hoje que a decisão ela é muito mais compartilhada, e que você tem, no nível de liderança, uma diversidade intelectual muito maior. Então, você tem mais mulheres, você tem mais pessoas negras, você tem pessoas de outros negócios, que isso também é diversidade, né? Você não traz, porque senão você vai trazendo aquelas pessoas que vão pensar do mesmo jeito que você, então você tem diversidade intelectual ali também. Então, como você pega esse grupo e provoca esse grupo com os dados? E a gente não pode ter aquela questão do enfrentamento de fatos e dados, que a gente às vezes leva até um nível de liderança, mas como que a gente provoca essa liderança que está ali, está trilhando a estratégia, está definindo algumas diretrizes? Como que a gente provoca essa liderança com alguns números? Parte do problema é a inércia, né? Mesmo que você não mude, a empresa vai continuar fazendo negócios, tendo receita. Ao longo do tempo, talvez esse resultado se deteriore, mas vai levar o seu tempo, né? E a outra coisa que a gente não enxerga é o custo de oportunidade. Deixando de fazer, deixando de mudar, deixando de inovar, eu estou perdendo alguma coisa, mas como é que você vai medir isso que você está perdendo se você não está fazendo, né? Então a gente não consegue tangibilizar. Hoje a gente até já tem estudos que nos ajudam a tangibilizar um pouco mais. Porque eu vi um estudo há 3 semanas de Harvard, que mostrava a correlação entre um eNPS e o resultado de vendas. Foi um estudo feito num varejo e o resultado de vendas daquele time. E, a partir do momento que você levava o resultado, eles fizeram um teste, porque eu também sou super a favor, vamos fazer os testes, vamos ver o que vai dar certo e depois vamos escalar, porque a gente está falando de pessoas e não dá para a gente sair fazendo tudo e depois falar que está voltando atrás, né? Então, como que a gente testa com essas pessoas? E eles fizeram testes e no grupo de controle deles ali, eles literalmente aumentaram o resultado de venda em 27%. Simplesmente por trabalhar questões relacionadas à satisfação. E aqui eu não estou falando de satisfação, é o cara estar satisfeito, estar feliz, estar motivado, porque motivação também é muito interna, né? Tem coisas que me motivam, mas aquilo ali é muito interno também. Mas de como que o ambiente de trabalho está propiciando para ele um balanceamento entre vida pessoal e vida profissional, não uma separação entre as duas coisas, porque eu acho que a gente não separa, está propiciando esse balanceamento e como isso está impactando no resultado do negócio. Então, é uma pesquisa bem interessante que saiu há pouco tempo, e com isso a gente já consegue mensurar, falar, ó, está aqui, faz uma correlação entre seu NPS e seu eNPS, e você vai descobrir uma alta correlação, e você vai começar a ver os resultados, mudando do negócio, na última linha do negócio. MVPs. A gente não precisa mudar tudo ao mesmo tempo agora. Vamos começar pequeno. MVPs, e assim, eu também... Eu não sou muito fã de várias nomenclaturas, várias metodologias. Eu acho que a gente fica... Está cheio de nome, daqui a pouco vai surgir um nome novo, e a gente vai sair correndo atrás desses nomes novos. Mas é literalmente entender qual que é o meu grupo de controle, como que eu testo naquele grupo de controle, como que eu testo aquela hipótese ali com aquele grupo, e se der certo, a gente escala. Né? Vamos ser simples também no tratamento. Então, como a gente falou, problemas simples. Os problemas estão cada vez mais complexos, como o Frasco colocou aqui para a gente, mas como que a gente olha para esses problemas complexos e traz soluções simples que, às vezes, estão na simples escuta ativa do colaborador? Reduz, né, ao simples, né? Eu acho que o desafio é esse, para resolver o problema complexo, em determinado momento ele tem que se tornar simples, e aí você resolve o simples e escala, né? Acho que é bem isso. Simples é bom, né? E olha o que a Roberta falou. E não é fácil, né? A gente, às vezes, confunde simples com fácil. A Roberta falou de grupo de controle, teste de hipóteses. Isso é um método científico, não é? Então, num momento tão negacionista que a gente está vivendo hoje, eu acho que é bem saudável a gente ouvir o comentário da Roberta nesse sentido. E é simples, e eu falo que as coisas, a gente muda às vezes nome, e a gente quer mudar e falar que tem alguma coisa diferente. Mas vamos pensar no RH nesse contexto. Se você pegar o RH nesse contexto, as etapas dentro do RH não mudaram. Você tem que ter uma boa marca empregadora, você tem que saber atrair os talentos, você tem que saber gerar propósito nesses talentos, você tem que saber trabalhar o desenvolvimento desse colaborador aqui dentro da empresa, você tem que transformar esse colaborador no embaixador da sua marca, né? E ele tem que, não vou dizer que vestir a camisa, mas ele tem que entender que naquele ambiente ele consegue produzir o máximo dele e ele se desenvolve nesse ambiente. Os passos não mudaram. Talvez o que tenha mudado é a forma
como a gente vai conduzir cada um desses passos para a gente chegar no resultado. Então, eu não posso falar mais que o meu onboarding do colaborador é aquele que eu fazia antigamente, que eu colocava todo mundo numa sala e ficava dando uma enxurrada de informações da empresa e falava, beleza, agora você está pronto, você vai trabalhar. Não é isso que gera cultura, mas o onboarding está lá. Agora, a forma como a gente vai fazer isso é que vai fazer a diferença hoje em dia. Ô, Roberto, você está falando o seguinte, os problemas não mudam, mudam a forma com que a gente resolve, né? Muda a Os forma, desafios. dentro de pessoas, a gente tem a forma como a gente vai resolver todos esses problemas hoje. Muito bom. Aqui tem uma pergunta, peraí, deixa eu ver se eu passei ela. Está aqui. A pergunta da Adriana Vieira da Cunha, para ambos. Como que os líderes devem repensar as relações de trabalho com seus empregados? O pertencimento e ambiente de equipe era muito favorecido pelo presencial. E agora, como impulsionar o pertencimento? Essa daqui é da Adriana. Tem uma outra que eu acho que se conecta. Então, eu vou fazer as duas juntas, já que papo é bom, a gente vai avançando, né? Então, vocês concordam que, aos poucos, o diferencial que as empresas poderiam ter, né, vai diminuir, sem prédios físicos, por exemplo? O que vai diferenciá-las, né? Então, aqui é o pertencimento, e aqui é o que diferencia as empresas dentro dessa mesma condição. Essas perguntas são boas. Acho que a Roberta quer que eu comece. Tipo assim, começa a Roberta, não começa o Marcelo? Não, vai. agora vai o... É porque eu começo, aí eu vou falando muito, entendeu? Então, bora lá. Eu acho que por conta do que está acontecendo agora, é algo que a gente já comentou também, né? Que eu hoje me percebo muito mais autônomo e independente do que no passado, onde eu dependia de um sobrenome corporativo forte para me dar os recursos para eu poder trabalhar e ser produtivo e tal. Hoje em dia eu me vejo mais independente, né? Então eu preciso menos desse sobrenome corporativo. Então tem um reequilíbrio de forças aqui entre empregador e empregado. Então eu também acredito que a gente está olhando diferentemente para as relações de trabalho. Tem um movimento de gig working nos Estados Unidos que já pega 35% a 40% da população, onde as pessoas têm mais de uma fonte de renda, vivendo por projetos. Então, eu acho que isso tudo vai enfraquecer a necessidade que a gente tem de pertencimento e de engajamento com as empresas. Eu acho que vão ser mais fluidas, temporárias, essas relações, né? E menos de motivação, vai ser mais alinhamento, menos propósito e mais objetivo, eu acho. Mais prática. Então eu vou interagir com uma determinada empresa, com um determinado grupo de pessoas para entregar algo que naquele momento, durante aquele período de tempo, vai fazer sentido para mim porque eu quero, porque tem algo que vai ser beneficioso para mim. Tá? Então eu vejo, talvez isso seja mais transacional um pouco, né, do que o aspiracional do trabalho. Mas acho que é por aí. Ao mesmo tempo, se você quer gerar mais engajamento, mais senso de pertencimento e manter algumas dessas coisas do mundo presencial, é levar para o digital alguns dos ritos que a gente tinha, né? E para mim, o principal é a aproximação do líder com cada um dos membros da sua equipe. É conhecer a pessoa e personalizar a entrega da liderança. A liderança depende de um contexto e depende da pessoa também. Então, de acordo com o contexto, a gente tem aí, segundo o Daniel Goleman, 6 estilos diferentes de liderança, que o líder, os melhores líderes conseguem navegar entre esses 6 estilos diferentes. E para cada pessoa, a gente tem que entender quais são as aspirações, anseios, receios, medos, etc., objetivos que aquela pessoa quer chegar no trabalho, para a gente conseguir, no dia a dia, entregar naquilo. Então, é difícil, né? Porque é muito. E é diverso e é único para cada pessoa com quem você interage e vai mudar ao longo do tempo também. Então, se você não quer ser líder, então, se você não quer ter esse trabalho todo, não seja líder, não aspire uma posição de liderança, né? Ainda mais agora que não tem esse status, né? Ou não deveria ter, né? De tem menos, lugar não tem ou de posição, né? Não tem a mesa de mármore, não tem tem mesa, mais né? a mesa de mármore, mas tem um grande poder de fazer coisas grandes com times excelentes, né? Acho que esse é o poder, né? Poder de formar time, vou chamar de poder de
de influenciar, de colocar propósito, de ensinar, e aí é exponencial o efeito, né? Não é mais o efeito tão linear da mesa de mármore, né? Então, de onde vem isso? Vem de uma motivação transcendental, que é o impacto que você quer ter sobre outras pessoas, sobre a sociedade, o teu país, a empresa, teus pares, o mundo, não é? De onde vem a mesa? A mesa é uma motivação extrínseca, é um reconhecimento externo àquilo que você faz. Que no final das contas não vale muita coisa, né? E tem a motivação intrínseca, que é você gostar de fazer aquilo que você faz. Então, um líder tem que ter a transcendental mais acentuada do que as duas anteriores. Eu acho que a gente tem um desafio, pensando nessa forma de como você desenvolve os líderes, né? Fazer o líder ter esse olhar. Fazer as lideranças que a gente tem hoje ter esse olhar e elas entenderem também o que é esse engajamento. Acho que o que é mudar o conceito de engajamento. Muitos líderes enxergam o engajamento como aquela pesquisa que você faz uma vez por ano, você pega o resultado daquela pesquisa, você olha o resultado dela e define plano de ação em cima daquilo. Não vai funcionar. Um ano para você ficar mensurando o engajamento de um colaborador e achar que aquilo é engajamento, aquela foto é o engajamento do colaborador. E acho que o ponto também do líder entender, conhecer o colaborador, entender o colaborador, e ele conseguir entender que não é só o olho no olho que faz a diferença. Porque eu tenho ouvido muito essa questão, o olho no olho faz a diferença, mas aí eu volto à pergunta, até que ponto o olho no olho era genuíno antes, ou era só uma questão de comando e controle? Ou era só você saber que ele estava sentado ali, que ele estava na frente do computador e que ele estava trabalhando? Porque para ser genuíno, não precisa estar com olho no dia a dia. Né? Até que na tela a gente está com um palmo de distância, né? Exatamente. A gente não estaria sem no presencial, né? Então, vou falar de olho no olho, você fica ali. Exato. Então, como que a gente gera? O líder ele vai ter que ter essa habilidade muito maior, e aí eu acho que é uma habilidade de dar autonomia, porque a autonomia também é outro conceito que a gente vem discutindo muito, porque todo mundo que acha que a autonomia é você fazer tudo. A autonomia é você virar para o colaborador e ele definir o que ele quer fazer, o que ele vai entregar, quando vai fazer e quando vai entregar. Calma, vamos entender o que é esse conceito de autonomia também, porque a autonomia, né, sem direcionamento claro, sem as pessoas entenderem para onde tudo está caminhando, vira caos. Essa é a minha sensação, a autonomia demais, sem a gente ter um propósito claro para todo mundo. Então, acho que o líder tem que entender o que é essa autonomia, a empresa precisa trabalhar com esse compartilhamento de propósito e entender que o compartilhamento de propósito não é uma frase que você escreve e cola nas paredes de todos os andares, ou hoje, né, que não é mais parede dos andares, você coloca no fundo de tela de todos os computadores, porque quem está em casa, né, vai ver o fundo de tela, então também não é isso. Então, como você compartilha onde a gente quer chegar, você compartilha e dá transparência para as pessoas. O que eu mais tenho ouvido é o colaborador falar o seguinte, mas eu não sei onde a gente quer chegar, eu não sei o que eu estou fazendo, não sei qual que é a minha parte nesse todo. Então, o pertencimento é esse, né? Hoje eu ouvi o Frost perguntando, o que você faz aqui? Né? Com o que você trabalha? Você resolve problemas? Lá na empresa a gente fala bastante, né? Com o que você trabalha, Roberto? Eu não posso responder que eu trabalho com gestão ou cultura. Eu trabalho para realizar o sonho de 45 mil colaboradores. É para isso que eu levanto todo dia. É para isso que todo colaborador nosso deveria responder. Agora, para realizar esse sonho, qual que é a minha parte? O que cabe a mim aqui nesse momento? Então, como que a gente compartilha isso de maneira genuína com os times? Isso é um desafio para o líder. Né? Então, o líder gerar propósito, dar transparência para o colaborador do caminho que está sendo seguido, de onde a gente vai chegar, compartilhar os desafios e pedir ao time para resolver aqueles desafios junto com ele. Então, isso você vai gerando. E aí não importa se eu vou estar no escritório ou se eu vou estar em casa, todo mundo está remando para o mesmo lado. Todo mundo sabe onde a gente quer chegar. Então, acho que esse é o desafio do líder, que estava ali no dia a dia. Tem um problema tal, pessoal, a gente desdobrava, né? A gente antes tem um problema tal para resolver, está aqui o plano de ação, como que a gente vai... Já estou trazendo como a gente vai resolver. Muitas vezes a gente fazia isso, mas agora é como que eu engajo o time com esse senso de pertencimento na construção coletiva. Que aí eu vou falar de colaboração, que aí eu vou falar de protagonismo, que vai aparecer alguém que tem uma ideia sensacional e que vai colocar aquela ideia para rodar. Né, vou falar de protagonismo. Imagina, só contar um caso para vocês. A gente descobriu, foi minha experiência, né? Eu entrei na Via no dia 16 de março de 2020. No dia 18 de março de 2020, a gente fechou tudo.
Gerou pânico, né? Eu falei, meu Deus, eu saí da empresa, agora eu venho para cá. Então, no dia 18 de março, fecha tudo. Eu não conhecia meu time. E eu era daquela escola do olho no olho ali, do pertencimento, de conversar, de saber como é que o colaborador chegou, né? Para falar assim, poxa, o jeito que ele está andando, eu já consigo saber se ele está legal ou não. E agora? O que eu vou fazer? Então, enquanto líder, como que a gente tem que se transformar e né, ter essa preparação para que a gente continue gerando engajamento nos colaboradores? E vou te contar, foi o segundo ano, 2021, foi um ano que a gente teve uma conversa, eu sempre faço essas conversas com os times, um dos melhores resultados de satisfação e de engajamento e de pertencimento, porque não é você estar do lado um do outro que você tem que gerar esse engajamento, esse pertencimento. Acho que esse é um desafio para a gente enquanto líder, porque foi doído, não foi fácil. Você falar, e agora? Cadê meu time? Não, muito bacana. Eu concordo muito por experiência, porque a First foi lançada 17 de abril de 2020. A gente está fazendo 2 anos, acabou de fazer. E a gente já trabalhava com muita gente remota, distribuída antes. E desde o momento zero, a gente... Todo o time que a gente tem hoje, todo o crescimento que a gente teve, foi construído nesse modelo e nesse momento. E hoje eu contesto muito a ideia de que os prédios ou o ambiente físico ou qualquer outra coisa relacionada a isso forma cultura, né? E alinha propósito. Porque eu tenho o tempo inteiro o feedback de pessoas que estão chegando, de mentores, né, Roberto? Tipo, nossa, tem uma cultura, a First tem uma cultura muito colaborativa. Colaboradores, a gente tem full, part-time, eles falam, porque chegou na First, tem que entender logo que é assim que funciona, a gente gosta desse jeito, a gente faz desse jeito. Então, eu percebo um alinhamento de propósito e um alinhamento de cultura forte, claro, sempre em construção, mas forte quando eu comparo com toda a vivência que eu sempre tive no mercado, de um negócio que nasceu distribuído e remoto, né? E hoje a gente tem a flexibilidade de trabalhar remoto ou presencial, de acordo com os desafios, temos alguns alinhamentos de reunião que são importantes, mas se mantém, né, com essa flexibilidade e com esse alinhamento. Então, eu tenho muita convicção do que vocês estão falando. Porque não é o prédio, não é. Eu acho que a gente tem que entender que é cultura, né? Quais são os símbolos, quais são os rituais, o que é de cultura que a gente precisa construir. E não é o prédio, não é você ter que ir 1 dia, 2 dias, não é você ter, por exemplo, que usar o sistema XYZ, não é isso, né? Então, é como você tem o compartilhamento genuíno do propósito. Porque falar em compartilhar propósito também está cheio de gente falando, né, de compartilhar propósito. Agora, como que a gente faz isso de maneira genuína? Né, eu falo que o melhor indicador para mim... É na tomada de decisão. E o melhor indicador para mim é o da saída, que é o cara que sai, mas ele continua sendo embaixador da empresa. Ele sai, mas ele continua sendo embaixador da marca. Né? Então, ele saiu, mas ele gosta, ele viveu aquela cultura de maneira genuína. Né? Agora, é uma jornada. Eu acho que o grande desafio das empresas agora é entender, como a gente está falando, o futuro do trabalho. As empresas não estão preparadas, mas a gente está em preparação. O que não dá é para a gente desistir no meio do caminho, porque temos embates importantes, temos saídas da zona de conforto importantes, e o que não dá é para a gente voltar atrás. O que não dá é para a liderança achar que essa conversa vai passar daqui a pouco, porque não passa mais. Então, a gente tem que ter clareza de qual é a ambição, em que lugar que a gente quer chegar, e construir a jornada para isso de maneira muito clara também, muito clara e objetiva. Vamos falar desse ponto das empresas não estão preparadas? Elas não estão e também não estarão. E essa preparação não é top-down, é bottom-up. Então, dando uma outra referência aqui, Frederic Laloux, ele mostra que as empresas, o formato, a constituição das empresas, vão mudando ao longo do tempo de acordo com o que a sociedade exige delas. Então, é de acordo com demografia, geopolítica, nível econômico, riqueza, conforto, nível de educação,
as diferenças entre as gerações que você estava citando há pouco, né? Então, as novas gerações vão exigir das empresas outros comportamentos, outros ambientes, outros valores. Por exemplo, a agenda ESG, né? Diversidade. E daí surgem modelos de trabalho do tipo holocracia, sociocracia. Holocracia é a empresa sem líder, né? O Scrum já é um movimento nessa direção. Então, lá atrás, a gente se juntou em tribos, em comunidades agrícolas, em fábricas, igreja e exército, grandes corporações, escritórios, e hoje estão surgindo esses novos modelos, híbrido, flexível, distribuído, sem líder, etc. e tal, porque a sociedade, né, as pessoas daquele momento exigiram esse tipo de transformação. Então, eu acho que vai ser de novo dessa forma, né? Não vai ser um CEO que vai decidir que a minha empresa vai ser bonitinha, ele não vai conseguir contratar gente, ele não vai conseguir vender, a empresa dele vai ter que se transformar ou vai quebrar e vai, no vácuo, aparecer outra com esse novo formato. É claro que todas essas organizações ainda coexistem e coexistirão ao longo do tempo, porque tem gente de todo jeito que gosta de modelos diferentes, né? Então, a coisa muda, mas uma nova não sobrepõe a anterior. Não é? Perfeito. Bom, o tempo já indo, né? A gente vai ter que ir para as considerações. Marcelo, me lembrou sobre a personalização, né? E sobre o que a Roberta falou, né? Não tem... As empresas, muito provável, não vão ser uma coisa ou outra também, né? E enfrentar o desconhecido é de agora para sempre, né? É isso. Gente, tem Acho que enfrentar o desconhecido é de agora para frente. As empresas não vão, uma não vai se sobrepor à outra, né? Mas entender o quanto que esses movimentos a gente entrega para pessoas e a gente tem os resultados por meio de pessoas. Então, é uma retroalimentação contínua. Não adianta também eu fazer de um jeito, porque meu cliente não compra mais. Não adianta também eu querer achar que aquele modelo anterior, né, ele vai ser o dominante. A gente vai ter todos os modelos e vai ter aquele que é dominado pelo que os dados, pelo que as pessoas estão falando. E quando a gente olha que não separa mais essa vida pessoal e profissional, eu, particularmente, nunca fui na frase de separar a vida pessoal e profissional, porque eu acho que isso não funciona, a gente não tem como fazer essa separação de vida pessoal e profissional, como que as minhas necessidades enquanto vida pessoal, vamos dizer assim, enquanto nessa sociedade que eu vivo, elas também vão determinar a maneira como eu aceito o trabalho, a maneira como eu quero me relacionar dentro do meu ambiente de trabalho. E foi isso que a gente viveu na pandemia, né? Se eu pude ver que eu consegui, né, na minha vida fora trabalho, fazer tudo dentro da minha casa, ter mais contato com parentes, com colegas, com amigos, o que for, como é que eu vou agora voltar e achar que a vida do trabalho vai ser uma e a vida fora do escritório vai ser outra? Não vai dar mais. Não dá para a gente pensar desse jeito. Excelente. E cada hora, daqui 3 meses, muda, e se a gente aprender, daqui 1 ano é diferente, e a gente tem que conviver com a mudança sendo uma constante, né? Acho que é aí. Gente, sensacional. E a gente vai ter que ir para as considerações finais. A gente podia ficar aqui horas. Muito bom. Marcelo, Roberta, fique à vontade. Não, eu vou falar só que para essa complexidade toda que a gente está vivendo, para mim a solução vem com colaboração e com diversidade. Então, sejamos mais humildes, a gente não tem todas as respostas, vamos buscar ajuda. E concordo plenamente. Eu acho que quando fala de colaboração, diversidade, queria acrescentar um tema que é os líderes entenderem aquele recado que o Freud falou lá no início, saber, né, que tem muita coisa que ele não sabe. Então, o líder entender que o que ele sabe hoje não é verdade absoluta e que é só uma ponta de um iceberg, e que tem muita coisa que ele não sabe, que ele precisa se desconstruir e precisa entender que ele precisa mudar e aprender muita coisa para a gente conviver, conseguir colocar, né, as melhores práticas dentro do nosso ambiente de trabalho, porque as empresas estão em jornada, em transformação, colocar essas melhores práticas dentro do ambiente de trabalho que vão trazer esse potencial máximo do colaborador e que vão impactar, consequentemente, o resultado do negócio. Muito bom. Humildade é a palavra de ordem. Humildade, exatamente. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada.